Em meio a essa expectativa de uma resposta brasileira, o investidor busca entender quais os impactos dessas tarifas de 50% a curto, médio e longo prazo. A medida pode afetar significativamente as exportações do Brasil para os Estados Unidos. Para falar sobre este assunto, eu chamo Charles Putz, que é membro do Conselho do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo. Seja bem-vindo, um ótimo dia a você. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. O que mais preocupa nessas tarifas? Claro, ainda há muita dúvida se elas serão ou não aplicadas, se elas entrarão ou não em vigor, Charles. Caso nós cheguemos ao dia 1º de agosto com o pior cenário possível, leia-se tarifa de 50%, quais são os principais impactos que nós já podemos traçar para este curto e médio prazo brasileiro? Bom, a primeira coisa, muitos estão comentando de que o impacto não seria tão grande para a economia como um todo, né? Em função de que o Brasil é uma economia bastante fechada e os Estados Unidos nem é mais o primeiro parceiro comercial do Brasil. Então, como um todo, o impacto poderia ser modesto. Mas eu acho que não estão considerando alguma coisa aí. Boa parte das exportações que o Brasil faz justamente para os Estados Unidos são da indústria de transformação. A indústria de transformação é aquela que tem o maior multiplicador na economia. Ela gera mais negócios para os seus fornecedores, ela tende a pagar salários mais altos do que a média de mercado, que faz com que os seus funcionários sejam consumidores e ajudem a girar a economia. Então, o impacto de, digamos, 1% na indústria de transformação pode resultar em muito mais do que seria um impacto em 1% em outra indústria. Então, esse é um fator que não deve ser negligenciado. A gente sempre está dizendo que o Brasil deveria exportar produtos com maior valor agregado. Bem, de fato, exportamos alguma coisa, exportamos bastante commodities para os Estados Unidos também, mas o país que mais compra produtos com valor agregado do Brasil é justamente os Estados Unidos. Então, teria um impacto, eu receio, não só de curtíssimo prazo, na indústria diretamente afetada, mas pelo efeito multiplicador a médio prazo em outras indústrias, outras empresas também. Feito, há essa avaliação de que a substituição de parceiros comerciais para a indústria é muito mais difícil do que para outros setores. Não tem para onde vendermos os produtos transformados brasileiros, se não os Estados Unidos. Teremos talvez mais dificuldade para repassar estes produtos. Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, quando se fala em vender para a China produtos industrializados, a China é nosso grande concorrente, não um consumidor nosso. Né? Então, a dificuldade de repassar e passar a vender isso para outros países é muito maior do que se imagina. O caso do petróleo é algo que é uma commodity e é relativamente fácil. O café é uma outra commodity, um tanto quanto mais difícil pela dimensão do Brasil no mercado de café e pela dimensão dos Estados Unidos no mercado de café. Então, já é um desafio um pouco maior. Agora, quando nós vamos para produtos específicos da indústria de transformação, imagine uma empresa no Brasil que tem uma linha montada para fornecer para um cliente nos Estados Unidos, que ele, por sua vez, depende desse consumo de insumo que ele traz do Brasil para a empresa dele. Para achar um substituto para isso é muito difícil, se não até inviável. E os impactos vão além das indústrias mencionadas como as mais impactadas. Tem outras indústrias que a indústria inteira pode não estar impactada, mas que algumas empresas estão. Você tem aí casos de empresas que fabricam alguns brinquedos especiais que são exportados para os Estados Unidos. Você tem algumas coisas de material escolar, você tem alguma coisa de essências, de cosméticos, que às vezes são customizados especificamente para o mercado americano. Em alguns casos extremos, até representando 100% da receita da empresa, a empresa que vive de vender para os Estados Unidos. Claro que quando você olha o impacto macroeconômico como um todo disso, pode não ser tão grande, mas naquelas empresas o impacto vai ser brutal e algumas não terão como substituir, se chegarmos a esse ponto dessas tarifas virem de fato a serem implementadas. A gente pode ver talvez o investimento sendo bastante mitigado, reduzido por conta deste efeito forte sobre a indústria. Quando a gente lembra de
formação do PIB, há aquela formação bruta de capital fixo que depende do investimento em maquinário, em infraestrutura física, do setor de infraestrutura. A gente pode ver também um desincentivo a novos investimentos por conta do tarifaço, não apenas o efeito comercial. Perfeito. Eu mencionei primeiro o impacto imediato nas indústrias afetadas, depois no médio prazo, pelo efeito multiplicador, outras empresas, e aí no longo prazo vem pelo investimento. O que o investidor menos gosta é de incerteza. Um risco até calculado, o investidor coloca isso no seu preço, avalia e pode aceitar. Agora, uma incerteza, um mercado com o tipo de volatilidade que ele tem no mercado no momento, é o que afasta investimentos de longo prazo, é o que afasta investimentos da natureza que vai gerar crescimento econômico mais para frente, que vai gerar empregos, vai gerar inclusive impostos, é o que vai movimentar a economia, né? Esse, inclusive, é um problema que o Brasil já vem sofrendo há muitos anos. Se a gente avalia que uma taxa de investimentos de reposição da economia deveria estar entre 20% e 25% ao ano, a gente vê que esse é o nível que as economias desenvolvidas, em geral, têm de investimento, mais ou menos repondo aquilo que já fizeram, são economias que já estão desenvolvidas. Quando a gente vai ver economias que estão em desenvolvimento, como Índia e China, as taxas de investimento são muitíssimo maiores, ultrapassando 30%, em alguns casos extremos até passando dos 40%. A taxa do Brasil, há anos que vem muito abaixo de 20%. A gente já não está nem repondo direito as nossas necessidades. E a incerteza desse tipo, assim como juros altos impactam e prejudicam investimentos, incerteza prejudica os investimentos. Então, mesmo que não entre em vigor agora em 1º de agosto, se for postergada a decisão, tem esse efeito danoso de aumentar a incerteza e de postergar investimentos. Perfeito. Inclusive, até queria uma avaliação um pouco mais profunda sobre isso. Postergar também seria um cenário ruim para a nossa economia. O ideal seria resolver até o dia 1º de agosto. Se a gente ficar jogando para frente, como talvez seja a estratégia de Donald Trump desde o começo do ano, desde aquele dia 2 de abril, deixar sempre suspenso qual será o próximo passo, seria também danoso para as expectativas, para contratações, para investimentos. Acredita que apenas existir essa conversa sobre tarifa de 50% já afeta bastante a nossa economia? Sem dúvida, principalmente porque inverteu completamente a posição do Brasil. O Brasil estava na posição favorecida, com a alíquota mais baixa de todos os países, em 10%. E agora nós viramos isso de ponta cabeça, estamos com a mais alta de todos os países, com 50%. Então, mesmo que não se implemente esse 50%, se for adiada a decisão e estiver no radar a possibilidade do Brasil ser o país mais prejudicado, isso vai afastar investimentos no Brasil, isso vai criar desafios, dificuldades. Então, a postergação não seria bom. Não seria bom nem a implementação, nem a postergação. E aí o que a gente fica um pouco cético é de que, se a gente vê o perfil dos negociadores, parece improvável que se tenha uma solução boa, satisfatória, em um prazo tão curto assim, até porque os Estados Unidos está negociando com inúmeros países no momento. E o Brasil não é a prioridade 1 dos Estados Unidos. Infelizmente, como a gente observa que isso não é tão material assim para o Brasil, isso é menos material ainda para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também é uma economia, em termos de média mundial, relativamente fechada, muito mais aberta que a do Brasil, mas é uma economia muito grande, que tem de tudo lá dentro domesticamente, pode às vezes não ter uma ou outra coisa, como não tem terras raras, que a China tinha, nós não temos, né? E pode não ter volume, escala suficiente para tudo, mas é uma economia muito complexa, muito, muito completa, e que não tem uma dependência tão grande do exterior como teria uma economia pequena como Singapura, por exemplo. Mas os Estados Unidos, nas suas relações internacionais, ele tem muito mais negócios com China e outros países que não o Brasil. Então, o Brasil não está na prioridade 1 de negociação dos Estados Unidos. Ele está negociando com muitos ao mesmo tempo. Então, vai ser um desafio grande. Nesse desafio grande, eu diria que o Brasil deve se aliar aos seus clientes nos Estados Unidos. Os clientes dos produtos brasileiros nos Estados Unidos vão sofrer muito, não só o consumidor final, que é difícil se aliar a ele, mas a indústria que compra os produtos do Brasil, ela terá muita dificuldade em repor o que o Brasil fornece, e ela pode ajudar a fazer pressões dentro do governo americano para conseguirmos chegar a uma solução.
Efeitos de uma possível reação a essas tarifas de Donald Trump. O caminho óbvio é que o Brasil quer negociar, quer deixar de lado qualquer retaliação possível, mas as ferramentas já estão postas. Amanhã deve ser publicada essa regulamentação da lei da reciprocidade. E aí, dentre as ferramentas, tem tarifa para bens de consumo, tarifa para bens intermediários, a suspensão de pagamentos, por exemplo, de royalties audiovisuais ou também de patentes. A suspensão de patentes é um ponto bastante crucial nestas ferramentas e até a taxação, a restrição para envios de remessas de dinheiro, pagamento de dividendos de multinacionais que estão presentes no Brasil para suas sedes nos Estados Unidos. Como que você monitora estas possíveis reações brasileiras a uma tarifa de 50%? O que lhe parece mais preocupante em um cenário possível de, claro, reação bélica mais dura do Brasil contra os Estados Unidos? O Brasil não pode deixar de lado completamente essa ameaça de ter uma relação bélica, não pode simplesmente abaixar a cabeça e ceder a tudo, mas essa relação bélica tem que ser muito bem pensada. Até o termo bélico não é um termo apropriado. Teria que ser uma reação diplomática mesmo que implicasse em alguma medida mais forte, porque as consequências podem ser muito danosas. Primeiro, a reciprocidade plena e colocar a mesma alíquota para todos os produtos importados dos Estados Unidos, essa provavelmente seria a pior reação. O Trump já anunciou e já demonstrou isso com a China, que o que ele faria é que ele aumentaria a alíquota mais ainda no quanto o Brasil aumentar a alíquota. Então, aumentar uma alíquota geral, digamos, para todos os produtos dos Estados Unidos em 50%, levaria a exportação dos produtos brasileiros para lá a 100%. Seria desastrosa e também seria desastrosa internamente para o Brasil, causaria um desarranjo enorme na indústria brasileira, nos importadores de insumos dos Estados Unidos. Então, essa medida provavelmente seria a pior de todas. As medidas pontuais estudadas é que fariam mais sentido e nós vamos precisar analisar com tempo e com calma agora, quer dizer, rapidamente, mas com serenidade, quais seriam as medidas mais adequadas a serem implementadas. Cada uma traz consigo um risco inerente a ela. Alguma medida que os Estados Unidos não adotou contra o Brasil, como, por exemplo, impedir a remessa de dividendos, é o tipo de medida talvez mais arriscada, menos usual e poderia ser interpretada de uma forma mais agressiva, como uma compra de briga mesmo. Perfeito. Você fala que sem tempo e sem calma, porque a gente não tem mais tempo, né? Faltam, sei lá, 16 dias até chegarmos lá no dia 1º de agosto. Parece que é um prazo bastante curto. Mas o que você percebe, pelo menos até agora, dessa estratégia de Donald Trump, parte do mercado não está comprando a ideia de que a gente vai ter essas tarifas de 50%. O dólar não disparou, a bolsa não despencou, o mercado está levando em consideração que vai ter negociação ou, no mínimo, vai ter essa postergação. O risco está posto, mas é o cenário menos provável para o mercado financeiro, para ativos de risco. Você acredita que nós cheguemos ao dia 1º de agosto e, caso não avancemos em negociações, Donald Trump efetivamente vai colocar essas tarifas? Ninguém tem bola de cristal, todo mundo está tentando adivinhar como é que vai ser o comportamento do presidente americano, mas qual o cenário mais provável na tua imaginação? Porque a gente tem tarifas agora anunciadas, parecia que o Brasil estava isolado, mas tem tarifa agora para a União Europeia, para o Canadá, para o México, todos estes sofreram aumentos, até agravamentos nessas taxas que serão postas, teoricamente, nos próximos 16 dias. Eu acredito que para a maioria dos países, e eu estou acompanhando isso por outros países também, eu atuo em conselhos de outras empresas em outros países também, eu acredito que para a maioria dos países, os Estados Unidos vai acabar ou entrando num acordo ou postergando para, com uma postergação, depois entrar num acordo. Acredito que ele não vai aplicar essas tarifas anunciadas para a maioria dos países, mas é muito provável que ele aplique para algum país, que algum país seja pego como um bode expiatório, para demonstrar para os demais que ele é capaz de fazer isso. Eu acho que isso combinaria com o estilo dele. E aí o receio que eu tenho é do Brasil poder ser pego como um bode expiatório. A gente nota a tarifa de 10%, que era a menor de todas, para 50%, que agora é a maior de todas, que foi aplicada no Brasil. Ele está querendo dar uma mensagem clara para o Brasil. Então, é um tema que eu acho que
para o Brasil, ao meu ver, é bastante preocupante, sim. Nós não podemos descartar essa possibilidade do Brasil ser usado como bode expiatório e passarmos a contar com alíquotas muito mais altas, sim. Muito obrigado, Charles, pela participação, por nos ajudar a entender parte desses efeitos para setores aqui no Brasil, em especial para a indústria de transformação, que tem nos Estados Unidos seu principal parceiro. Temos 16 dias e serão 16 dias bastante agitados, eu tenho certeza. Lhe desejo uma ótima semana e uma boa segunda-feira. Obrigado, igualmente. Agradecido, até a próxima. Para minimizar as perdas no agronegócio,